Estamos começando mais um programa Rádio Alto, direto dos estúdios da Band News FM. E hoje, como sempre, vamos falar do mercado automotivo, mais precisamente, do mundo da eletrificação. E quem está aqui comigo é o nosso mestre e jornalista Paulo Brandão e nosso chefe maior, Augusto Correia Lima. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Bem, muito bem, graças a Deus. Principalmente porque a gente vai entrevistar um cara ótimo. Nós estamos bem acompanhados, Paulo Brandão. Isso mesmo, isso mesmo. E o entrevistado de hoje não é nada mais, nada menos do que Ricardo Bastos, presidente da BVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Tudo bom, Ricardo? Oi lá, Duda, tudo bem? Uma alegria imensa aqui estar com vocês, os amigos aí como o Paulo, Augusto. Muito obrigado pelo convite. Sempre estar com vocês aqui na Band News é fantástico. A gente tem muita novidade aí para falar, o que aconteceu ao longo desse ano, mas também falar do futuro, né? Então vamos lá. Mais uma vez, a gente vai fazer com vocês. Fala você ou eu? Deixa eu só fazer uma perguntinha que aí já começa. Ricardo, para a gente começar, vou fazer uma pergunta bem básica e bem simples para os nossos ouvintes e telespectadores entender. O que é a BVE? Vamos lá, essa é uma ótima pergunta que eu já faço no meu comercial aqui. Bom, a BVE é uma entidade que pega um histórico aí de 12 anos, né? A gente tem um pouquinho mais. A BVE até nasceu no Rio de Janeiro, com amantes da eletrificação, estou falando há 20 anos atrás. E depois ela foi se profissionalizando e voltou para São Paulo. E a partir de 2012, principalmente, a gente começou a de forma mais séria, com estatísticas. Né? Naquela época começaram de uma forma um pouco mais estruturada os primeiros híbridos elétricos, né? Principalmente aí os japoneses naquela época pegaram esses carros, não somente europeias também. Então ali a gente tem esse estudo da BVE de uma forma mais estruturada, tá? Consolidando primeiro estatísticas, uma diretoria, associados, começando a falar com stakeholders, imprensa, governo, outras entidades. Então a BVE nasceu com esse intuito de crescer a eletrificação no Brasil, a mobilidade elétrica, esse é o nosso foco. Mas a gente não se prende apenas a um veículo ali. Não somos uma associação de montadoras, embora a gente tenha várias montadoras americanas, europeias, asiáticas, chinesas, né, que agora estão liderando a corrida da eletrificação. Mas temos também empresas que fabricam autopeças nacionais, multinacionais, empresas pequenas. Temos também empresas de pesado, que fabricam ônibus, empresas nacionais e multinacionais que estão fabricando ônibus elétricos, ônibus híbridos, caminhões. Temos também a parte de leves, que é motocicletas, né? Bicicletas, patinetes, tem a parte dos levíssimos, que nós chamamos aqui dentro. Temos a parte de sistemas, que é o pessoal de infraestrutura, são empresas que fazem instalação, né, de infraestrutura. E aí nós temos desde empresas pequenas a empresas grandes. Né, empresas que fazem hoje, são donas de vários postos de combustíveis e que estão indo para a eletrificação também, porque são especializadas em carro. Então, em abastecimento de carro. Então, elas estão também entrando no negócio de carregamento, de recarga. Então, grandes redes também estão associadas à BVE. Então, nós somos lá na BVE, passamos agora 130, são 131 empresas associadas, de novo, empresas grandes, pequenas, nacionais, multinacionais, empresas de logística, por exemplo, que transportam os carros elétricos, que cuidam da importação dos carros elétricos, estão associadas. Empresas de delivery, fazem entrega de alimentos, fazem entrega de ações, de motoristas de aplicativo. Temos uma gama muito grande de associados. O que nos une? A eletrificação. A chegar a fazer o Brasil participar da eletrificação. Então, resumindo, essa é a BVE. Ô, Ricardo, e como anda esse processo de eletrificação no Brasil?
está avançado, está travado porque não tem postos de abastecimento. Como é que está isso? Olha, Paulo, o nosso está num ritmo excelente. Se você me perguntar, Ricardo, poderia estar mais rápido ainda? Poderia, mas aí nós precisaríamos de incentivos fiscais, precisaríamos de políticas públicas mais fortes para sustentar a infraestrutura, como você mencionou. Mas o ritmo, eu diria para vocês, está ótimo, porque nós estamos crescendo de forma sustentável. Só pegar apenas a estatística de carros, de automóveis, né, que aí é conhecida, que a Fenabrave divulga, por exemplo, deve dar esse ano 2,5 milhões, nós vamos fechar acima de 170 mil veículos eletrificados, né, híbridos plug-ins e elétricos. Então, é um número já expressivo, nós estamos falando algo ali como 7%, né, um pouco mais, 7,2% do mercado. De novo, sem incentivos fiscais, né, grandes incentivos, né, a gente tem algumas políticas que a gente pode falar depois, inclusive aí na Bahia, com IPVA. Então, a gente pode crescer mais, mas eu acho que o ritmo está correto, porque tem o outro lado que você falou. Se eu cresço muito a venda de produtos finais, carros, caminhões, ônibus, eu preciso ter infraestrutura também. E a infraestrutura está crescendo, né? A infraestrutura de pontos de recarga saiu de algo como 6.500 no final do ano passado, vamos fechar esse ano com a mais de 10 mil pontos de recarga, públicos e semipúblicos. É um salto gigantesco. Agora, de novo, a gente precisa depois olhar o detalhe, né? Aí vou deixar para a gente falar mais à frente, mas a gente precisa olhar o detalhe do carregamento, né? Se são pontos de recarga rápidos ou pontos de recarga lentos, que eram no começo, né? 5 anos atrás, 10 anos atrás, eram pontos daquele carregador simples, que demora 4, 5 horas às vezes para recarregar o carro. Hoje nós estamos falando de carregadores rápidos, como esse que vocês estão mostrando aí. São carregadores que em 20 minutos o carro já pode ter uma carga suficiente para sair rodando. Então, a infraestrutura também está avançando na qualidade, não apenas na quantidade. Ô Ricardo, qual ou quais as vantagens de possuir um carro elétrico, um veículo elétrico? Se você fosse me vender ou vender ao telespectador um carro elétrico, qual o argumento que você usaria mais forte? O que é necessário? Qual argumento você usaria para me vender um carro elétrico? Olha, primeiro eu ia estudar o teu perfil, mas supondo que eu não conhecesse você, o que a gente hoje, na nossa lista ali de perfil de quem são os nossos clientes, né, os clientes dos meus associados, o primeiro é o cliente que busca tecnologia, tá? Esse é o primeiro aspecto. Então, ele quer um carro tecnológico, ele vê a eletrificação como uma tecnologia nova, uma tecnologia, eu não vou nem dizer do futuro, porque ela já está no presente, né? Então, o carro elétrico, a primeira atração que ele tem é a tecnologia, esse foi o primeiro a chegar. Quando ele chega e ele experimenta o carro, aí a gente tem um segundo fator, que é a decisão de compra, que é a qualidade, é o benefício que o carro entrega para o cliente. Primeiro, o funcionamento do veículo, muito mais silencioso, muito mais confortável, com muito mais informação tecnológica à disposição do condutor, dos passageiros. Um funcionamento muito mais na mão, uma aceleração instantânea, que no começo pode até assustar um pouco, dependendo da potência do motor, né, do motor elétrico, mas é algo que você depois não consegue voltar atrás. Se você dirige um carro elétrico, acostuma com ele, vai voltar com combustão, você vai achar que há um atraso, se acelera e o carro não vem. O carro elétrico é muito instantâneo. Então, o segundo aspecto, eu ia fazer você fazer um test drive, porque quando você fizer o test drive, você vai saber isso que eu estou falando, do prazer de dirigir um carro elétrico, né, da sensação de ter o carro na mão. E o terceiro argumento, só para a gente não perder, a questão ambiental. Tá? Eu acho que a questão ambiental também é muito importante. O carro elétrico é o único que não tem escapamento, né? Mas as outras tecnologias, o híbrido plug-in, também tem as suas entregas ambientais. Tá? Mas eu acho que aí, da nossa hierarquia de itens da decisão de compra, primeiro, o que atrai o consumidor e o que poderia atrair você é a tecnologia. Segundo, eu pediria para você fazer um test drive. E terceiro, eu ia dizer para você os ganhos que você daria, a sua contribuição para o meio ambiente. Ô, Ricardo, sobre a BVS, você falou que tem bastantes
associados. Quantos associados vocês têm em média na BVE e qual a previsão de crescimento para 2025? Olha, a gente fez um trabalho por um período, nos últimos 5 anos, que a gente precisava ter musculatura, a gente precisava ter mais associados na BVE. Então, nós criamos algumas condições, fomos a campo também mostrar os benefícios. E nos últimos anos, até pelas bandeiras que nós defendemos, eu vou citar só algumas para você entender. No ano passado, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, né, do brasileiro, regulamentou a questão dos veículos levíssimos, patinetes, bicicletas, aonde que eles podem circular. Se você lembrar, alguns anos atrás, várias cidades tiveram aí patinetes, tudo, e isso acabou porque faltava uma política para dizer como que deveria ser a utilização desses patinetes, onde que eles poderiam circular, ficar à disposição. Isso foi regulamentado no ano passado por um trabalho da BVE, outras entidades também, mas a BVE participou, os associados da BVE se uniram, né, para fazer essa regulamentação. Então, aí você começa a mostrar valor, né? Outra questão que a gente enfrentou também recente, por exemplo, o imposto de importação. Né? O ano passado, fizemos um trabalho muito grande com o governo para manter ainda o imposto de importação a zero, né? Que foi até o final do ano passado, e depois para que fosse um cronograma gradual, né? Que esse aumento não fosse de uma vez, porque hoje já vamos começar, a partir do ano que vem, inclusive aí na Bahia, ter a produção de veículos eletrificados, mas a produção era muito incipiente no Brasil. Então, a gente precisava ainda do apoio na importação, e começou o aumento agora a gente vai ter uma atuação. Então, a BVE começou a mostrar resultados, né? Para não ficar atrás, esse ano, por exemplo, tivemos uma agenda muito forte com o Corpo de Bombeiros, né? Ainda está sendo concluída, para regulamentar toda a questão de pontos de recarga em locais públicos, né? Como é que deve ser instalado o carregador. A gente está trabalhando com o Inmetro também na padronização, na certificação das baterias. Então, tem uma agenda hoje que, passada a fase inicial de criar a musculatura, trazer associados para que entendessem o papel da BVE, hoje a BVE está muito reconhecida com isso, né? Então, eu falo pelos meus associados que a gente entende que está gerando valor para o negócio deles. Então, acho que esse é o papel. E hoje a gente está com 131 associados, é o último número, mas a gente tem uma fila até interessante, eu estou com várias empresas, né? A gente tem um processo de aprovação, né, de novos associados, isso passa por um conselho, né? A BVE tem uma governança, tem toda uma estrutura de governança, de comissões internas, então tem muito debate, né, dentro da BVE. Então, várias empresas estão querendo participar disso. Hoje, sem dúvida, eu acho que a BVE é a entidade principal para quem está interessado em participar da eletrificação como negócio, ou até mesmo como uma forma de você crescer um braço de um outro negócio que você tem na combustão, por exemplo. Ô, Ricardo, você falou, são duas perguntas. Sou guloso. É o seguinte, você hoje a BVE é uma Anfávia, é a correspondente a uma Anfávia, certo? Porque vocês tomam conta ou dão orientação para os veículos elétricos ou as empresas que querem usar eletrificação na mobilidade, não é isso? Isso é a primeira. Olha, Paulo, na verdade, vou até responder a primeira, para depois você faz a segunda. Na verdade, a gente não é competir com as outras entidades, né? Seja a Anfávia ou o próprio Sindipeças, por exemplo, mas a gente atua em conjunto, ou às vezes até com posições diferentes, que é natural, né? Você tem dentro das empresas que estão mais na combustão, e aí você tem a entidade que puxa mais a questão da combustão. Nós defendemos a eletrificação. Então, aqui nós temos um foco, e as minhas associadas, eu tenho associadas em comum com outras entidades, mas elas sabem que dentro da BVE a bandeira é para a eletrificação. Respeitado, obviamente, as tecnologias dos híbridos plug-ins, a gente acha que também não deve haver uma ruptura assim, olha, é só elétrico e nada mais. Não. A gente tem uma transição, tem uma fase que vai depender do país, da infraestrutura, do desejo do consumidor, da tecnologia. Então, essa é a BVE. A gente respeita as outras entidades, mas a gente tem o nosso foco e a gente segue a nossa linha. Vamos lá, a segunda agora. A BVE hoje
Você disse que são 131 empresas. Quantas estão ligadas diretamente à indústria automobilística? E quantas que são empresas de apoio, como no caso das empresas de combustível, transportadora, combustíveis, etc. Eu falo de montadores de carro, moto e caminhão. Olha, vou dar um percentual para você, tá? Em percentual, nós temos hoje, se eu falar carros, caminhões, ônibus, né? Que aí é um conceito ali, né? A gente deve ter 10% da BVE ligada a esse segmento, tá? Em torno de 10% da BVE. Quando eu falo de levíssimos, que aí eu falo empresas de moto, bicicletas, outros produtos, patinetes, tudo mais, nós temos ali também algo como um pouco menos, talvez 7, 8% da BVE, o número não é tão grande de empresas. Quando eu falo da infraestrutura, aí sim eu tenho um grupo maior de empresas, aí é mais ou menos metade da BVE está ligada a esse grupo de infraestrutura, tá? Que é bem representativo. O outro grupo importante é o grupo de componentes, que são autopeças, né? Esse grupo também é algo como 30% ali, mais ou menos. E eu tenho um outro, para fechar, o último grupo é o grupo de mobilidade, que é um grupo de empresas que estão interessadas em fazer a mobilidade, né? Como entrega, última milha, aí são empresas que são até clientes, né? Das fabricantes dos furgões, das vans, que também são associados nossos. Então, é mais ou menos essa distribuição aí que a gente tem lá dentro da BVE. O Ricardo, quantos veículos elétricos hoje são colocados nas ruas do Brasil, mensalmente, aproximadamente? E se a infraestrutura brasileira suporta toda esta demanda de carros elétricos? Olha, o volume saltou aí de em torno de 10, 12 mil no começo do ano para algo como 17 mil agora, foi o último número de novembro, tá, por mês. Então, vamos fechar o ano acima de 170 mil unidades aí vendidas. Então, dá um ritmo bem interessante. Eu acho que é um ritmo bom, né? Até gostaria que fosse maior, sem dúvida, mas eu acho que a gente tem que olhar o outro lado. O que vai acontecer agora, está acontecendo, mas a partir de 2025, vão ser inaugurados e lançados projetos importantes, tá? Eu falo isso para você porque eu converso muito aqui com meus associados, eles me chamam muito para conversar, tenho feito muita apresentação para bancos, agências de investimento, a gente tem conversado bastante, então eu tenho um pouco de informação aí do que está acontecendo no mercado. Vai ter muita infraestrutura sendo apresentada agora, né, nesse ano de 25, já pronto, com carregadores rápidos, né? O que isso significa? A infraestrutura que você não precisa deixar o carro lá por 2, 3 horas, 20 minutos, meia hora é suficiente para o carro tá pronto para ser usado. Isso é importante porque o aplicativo, os carros de aplicativo estão crescendo muito e esse carro de aplicativo está circulando o dia todo. Ele é um cliente excelente para quem está montando um ponto de recarga. Outra coisa, os postos de recarga, a gente já traz um aprendizado da Europa, um aprendizado da China. Você não deve montar um ponto de recarga com um carregador apenas. Você tem que montar uma estrutura que tenha 5, 10, 15, às vezes um hub até maior. Tem hubs de 100, 200 carregadores. Mas aqui para o Brasil, a gente obviamente tem que ir crescendo de equilíbrio. Então, nós vamos ter isso acontecendo, né? Pontos de recarga rápido. Ainda não no Brasil inteiro, o que realmente é um desejo, que isso avance para outras regiões. Está muito forte ainda no Sudeste, no Sul. A Bahia talvez seja um dos primeiros, onde você vai ter talvez corredores chegando no Nordeste. Espírito Santo, eu sinto que Rio, Espírito Santo, tem corredores ali subindo também. Agora tem um outro ponto que talvez seja importante aí para a Bahia, mas também para o Nordeste, que são projetos que também estão acontecendo ligados a resorts, ligados ao turismo. Por exemplo, pontos de recarga ligando os principais aeroportos até cidades turísticas, cidades onde você tem vários resorts, hotéis, estrutura de turismo, onde o turista pode projetar a viagem dele
chegando no aeroporto, alugando um carro elétrico e tendo a viagem dele, a experiência dele dos dias que ele passar de lazer, usando um carro elétrico e com estrutura de recarga. Inclusive, até um detalhe, de um dos projetos que eu tive conhecimento, que me apresentaram, até as farmácias que estavam na região, em cidades pequenas, vilarejos que ligavam esse aeroporto até essa cidade turística, essa grande cidade que tinha vários resorts, até as farmácias queriam colocar um carregador rápido, porque eles sabiam que com a circulação de carros elétricos era uma forma dele atrair clientes para ele. Então, isso está acontecendo e vai acontecer mais forte agora em 2025. Ô, Ricardo, e como é que está sendo o apoio do governo com o setor dos carros elétricos e qual a importância dos ônibus elétricos no transporte urbano? Olha, eu vou na primeira parte, eu acho que o apoio, a gente tem um apoio, por exemplo, do governo federal com o programa Mover. Mas o programa Mover, ele nos ajuda com a produção, seja a produção de veículos, seja a produção de componentes, até a produção de carregadores, tá? O Mover, ele cobre uma parte, mas a gente ainda não tem, do ponto de vista federal, uma política de carregamento, uma política de infraestrutura, tá? As rodovias, por exemplo, a gente tem muito contato com a Associação das Rodovias, eles têm conversado conosco, são as concessionárias, eles têm muito interesse, eles estão fazendo. Mas se a gente tivesse uma política pública, né, uma política nacional, dando as direções, com o BNDES, né, mais direto apoiando, seria fantástico. Mas nós não temos essa segunda parte. Então, estamos trabalhando, tá? A gente está falando com o Ministério de Minas e Energia, estamos falando com outros ministérios, até o próprio Ministério do Desenvolvimento. Mas isso deve acontecer, mas ainda não temos. Quando a gente olha governos estaduais, a gente tem vários estados, como é o caso aí da Bahia, que você tem a questão do IPVA, que é muito importante para ajudar, e até mesmo apoio com infraestrutura. O Distrito Federal, por exemplo, tem apoio com IPVA e tem apoio de infraestrutura, né? Não é à toa que o Distrito Federal hoje é o segundo melhor mercado de venda de veículos eletrificados do Brasil, só perde para São Paulo. Então, a gente sabe que quando tem o poder público, a coisa anda mais rápido, tá? Mas ainda temos que avançar. Tá? Então, nessa parte está ok. Eu só perdi a segunda parte que você me perguntou. E a importância dos ônibus elétricos no transporte urbano da cidade? Tá bom, esse tem muito a ver com a política pública, que é o último capítulo, né? Principalmente as prefeituras, né? Então, a gente, obviamente, com o apoio do governo do Estado, o apoio do governo federal, principalmente o BNDES, também é importante. Mas aí está muito mais na mão dos prefeitos, né? A gente teve agora aqui em São Paulo até uma decisão essa semana, né? Uma decisão não muito boa, porque foi uma flexibilização que a Câmara de Vereadores fez com relação à lei, tem uma lei de São Paulo que em 20 anos você precisaria ter uma transformação aqui no transporte público, até 2038. Então, essa lei foi, de certa forma, flexibilizada, não é o ideal, a gente não concorda, né? A gente apresentou os argumentos, mas a gente respeita a decisão e a gente vai trabalhar com a prefeitura para que o impacto seja o menor possível, né? Isso pode atrasar a eletrificação aqui no transporte público de São Paulo. E São Paulo é importante pelo tamanho, pela dimensão, são mais de 12 mil ônibus, você pode dar uma escala para outras cidades, né? Então, a importância de São Paulo é para ela dar uma escala e ser uma referência para que outras cidades avancem. Então, a gente sabe que Salvador também tem políticas sendo colocadas, outras cidades no Nordeste, no Centro, também no Sul, né? A eletrificação do transporte urbano, ela tem uma característica importante. Ela beneficia direto a população, toda a população. Não é apenas a população que usa ônibus. Imagina você que está andando numa rua ou está muitas vezes a gente está até mesmo no carro, do lado de um ônibus, e a gente tem os ônibus barulhentos, com muita fumaça. Isso acaba. O ônibus elétrico não tem escapamento. O ônibus elétrico não faz barulho. Então, o benefício da eletrificação no transporte público, ele é para todos. Quem está dentro do ônibus pode, com todo aquele silêncio, conforto na aceleração, que a gente falou antes do carro, né, como um ingrediente de venda, quem está dentro do ônibus vai chegar com muito maior qualidade de vida no trabalho, ou retornando para casa, não tem aquela aceleração, aquele desconforto para o organismo, para o corpo, né? A pessoa chega em condições muito melhores, isso é qualidade de vida.
E qualidade de vida, quando você oferece, as pessoas não querem mais voltar atrás. Então a gente sabe que o transporte público vai ser muito importante para a eletrificação. Superadas as eleições desse ano, né, tivemos eleições municipais esse ano agora, a partir de 2025, até foco nosso da BVE, trabalhar forte com as prefeituras, inclusive a de São Paulo, para que a gente avance na frota de ônibus, que isso vai beneficiar toda a população. Ricardo, você deu um exemplo de que frota, ônibus, está indo a 1.000 por hora. Está perfeito. E quanto ao automóvel, quando é que nós chegaremos perto dessa solução, desse serviço bem feito que está vindo por aí? Paulo, você colocou um ponto que nós preocupamos bastante. Tá? A nossa indústria, a indústria brasileira, você conhece muito bem, Duda, todos aí, Augusto, ela é muito forte. Nós somos um país produtor de automóveis, né? Vamos vender aí 2,5 milhões, acho que é mais ou menos isso o número de veículos que nós vamos produzir, né? Automóveis e comerciais leves. Então, nossa indústria é forte, ela tem que continuar forte, né? Só que para ela ser forte, ela tem que ter todas as tecnologias, ela não pode continuar produzindo só carro a combustão. Não vai ter quem compre isso mais à frente. Ou vai ter, mas vai ser muito limitado, né? O mercado de ônibus, que você citou, foi muito importante para algumas decisões que foram tomadas aqui no país, né? O Chile e a Colômbia, por exemplo, para ficar nesses dois países, eles avançaram no transporte público com ônibus chineses. Não foram ônibus brasileiros. E sempre o Brasil exportou ônibus para lá, né? Nós perdemos esses mercados. Agora nós estamos trabalhando, né? A nossa indústria está trabalhando para recuperar, né? E acho que o Brasil vai dar escala para a gente recuperar países clientes aí na nossa exportação. A indústria automobilística, você sabe, ela vive de exportação. Se a gente não produzir eletrificados, elétricos, híbridos, todas as tecnologias aqui, nós vamos ficar para trás. Nossa indústria não vai ser competitiva no futuro. Esse é o grande problema, é a grande questão. Por isso que nós vemos cada vez mais, acho que depois do ano passado, houve um choque, né, um choque no bom sentido, né, até porque são veículos eletrificados, para que o mercado se movesse aí. Estava muito limitado, os SUVs, por exemplo, todos a combustão a diesel, né? Não faz sentido nenhum. Aí hoje você tem a maioria já híbridos, então mais ou menos um ano nós tivemos uma mudança do perfil de um segmento importante. E ainda nós precisamos entrar nos carros compactos, nas outras categorias. Mas o mais importante é a indústria nacional participar disso, seja montadora, seja autopeças e toda a cadeia. A sustentabilidade é um grande argumento dos carros elétricos hoje. Mas, Ricardo, o que fazer com essas baterias daqui a um tempo? O que a indústria está pensando nisso? O que vai fazer com essas baterias daqui a um tempo? Não seria o inverso? Seria um problema ambiental? Em seguida? Olha, Augusto, é que hoje eu tenho umas outras coisas aqui, não sou investidor, mas se eu fosse investir, eu investiria numa empresa de reciclagem de baterias. É um grande negócio, é um grande negócio. Não no curto prazo, porque as baterias ainda, a nossa frota está pequena, falando de Brasil, né? Mas a bateria de um automóvel, ela é uma mina, não é nem mina de ouro, é mina de minerais raros, que vale muito dinheiro. Você reciclar uma bateria é um negócio muito, muito lucrativo. E o segundo ponto, tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Tem tudo a ver. As empresas vão precisar das recicladoras, né? Lembrando que no próprio Mover, que é a nossa política automotiva, está dizendo que os veículos terão que ter reciclabilidade já a partir de 2027. Então, isso é um negócio. Já tem empresas aqui, né? Empresas já aqui eu falo na região de São Paulo, mas é no Brasil inteiro. Eu sei que acho que Rio Grande do Sul, não sei se no Nordeste já tem também. Mas no Brasil inteiro você já está começando a ter empresas especializadas que começaram reciclando baterias de celulares, de computadores, e que hoje entenderam que a bateria do carro é muito mais negócio. Tá? A questão é que não tem bateria de carro para se reciclar ainda. Vai demorar um pouco. Carro, ônibus, caminhão, enfim, toda essa bateria ela tem lítio, ela tem cobalto, já está saindo, mas por enquanto tem. Cobalto, por exemplo, não é muito bom e tal, mas ele vale muito como
como fertilizante para a agricultura, né? Então, hoje, os grandes clientes dos minerais raros que estão na bateria é a agricultura, é o agronegócio, são fertilizantes. Ao invés de a gente importar esses componentes, né, esses minerais da África, por exemplo, as empresas estão optando por comprar de quem reciclou aqui no Brasil. A grande questão, de novo, é que ainda não tem volume suficiente. Mas eu diria para você que é um grande negócio cuidar de reciclagem veicular e especial da bateria. Ô, Ricardo, então não vai ter bateria descartada. Tá? É só isso que eu ia falar para você. Como tem as latinhas de alumínio que acabaram, bateria você não vai ver descartada porque ela vale muito dinheiro. O Ricardo, só para interromper. Não, pode falar. Acabamos de fazer uma sociedade, você e nós três aqui, reciclagem de bateria. Primeira empresa de reciclagem do Nordeste. Agora tem. Do Nordeste. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Nas redes sociais está uma enxurrada de vídeos sobre determinadas inseguranças de carro elétrico, carro que pega fogo e outras coisas de passar em água. Primeiro, qual a segurança de um carro elétrico para o abastecimento, para passar na água, e o que é que a BVE está fazendo para esclarecer a população sobre a segurança do carro elétrico? Olha, a BVE, assim como os nossos associados, a gente tem feito várias campanhas e também participado de programas, entrevistas, seminários. Esse debate é um debate que nos agrada muito. A gente tem uma comissão dentro da BVE, que é um comitê de segurança, tá? Que cuida de todos os assuntos, inclusive está trabalhando muito forte com o Corpo de Bombeiros, que não é mais só o Corpo de Bombeiros de São Paulo, é o Corpo de Bombeiros que envolve todos os Corpos de Bombeiros do Brasil, tá? Deve sair uma norma aí no começo do ano. Então, segurança para nós é algo que a gente não descuida, e pelo contrário, a gente tem todo o interesse que cada vez mais as pessoas entendam o veículo elétrico. Né? O veículo elétrico você pode usar ele embaixo d'água, chuva, tudo mais, que não há problema nenhum, ele é todo blindado. Né? Obviamente, se você vai fazer um reparo nele, aí a oficina, o mecânico, enfim, quem for mexer no carro, ele tem que saber algumas coisas, isso também existem protocolos. Mas o usuário, ele vai usar o carro normalmente, ele não vai ter nenhum problema, inclusive na recarga, ele é totalmente preparado, isolado. Né? O momento assim, mais seguro até do veículo é quando ele está carregando. Tá? Pense num celular, onde o celular você não tem espaço aqui dentro, é um habitáculo pequeno, não tem refrigeração, não tem nada. Aquela bateria também é super segura, a gente sabe que de vez em quando pode acontecer algum acidente. Mas normalmente é uma bateria que todos nós usamos o celular, muitas vezes deixamos ele do lado da cama a noite inteira, até carregando. O carro ainda é mais seguro. Pensa o carro tem uma dimensão muito grande. A bateria do carro tem refrigeração. A bateria do carro é totalmente blindada. A refrigeração fica dentro dela. Então a bateria de carro, em caso de um acidente, é muito difícil que a bateria se rompa, a não ser que seja algo muito grave a ponto de, obviamente, aí você comprometer toda a segurança do veículo, né? Toda a estrutura do veículo. Mas a bateria é muito segura. Então, hoje, você tem todas essas condições, né? Além do espaço que o carro oferece para que você coloque vários sistemas de monitoramento. As baterias hoje, elas têm sensores que monitoram toda a temperatura, inclusive para desligar o carro, né? Para reduzir a potência do carro se houver necessidade, até o carro estacionar, parar. Então, é totalmente controlado hoje o ambiente de baterias de um carro. É muito difícil que isso pegue fogo ou cause incêndio de forma espontânea. Normalmente, no acidente, você tem uma outra situação. E mesmo no acidente, o que a gente vê, a maior parte deles, a bateria não é a razão, quando há incêndio, não é ela que provoca. Né? O veículo tem outros ingredientes. Agora, os carros elétricos também, eles avançaram muito nos materiais. Os materiais do carro elétrico, eles têm todo o combate anti-chamas, né? O carro normal já tem isso, todos os carros já têm isso. Então, o carro também é preparado para não pegar fogo. Né? Então, acho que é isso, essas coisas que a gente precisa também ir avançando, o debate, né? Cada vez mostrando mais. Carro a combustão pega fogo também, e até às vezes pior, porque você tem um acidente, você tem um vazamento do combustível, coisa que não acontece na bateria. Né? Então, assim, eu acho que não é também falar mal de quem é mais seguro ou menos seguro. Eu acho que você tem que oferecer o grau de segurança que cada tecnologia tem. Mas, normalmente, o carro elétrico, hoje, você tem índices até menores de acidentes ou com incêndio do que carros a combustão. Bom, obrigado, Ricardo. Eu queria agradecer a sua presença aqui.
Claro. Você tem passaporte para a hora que você quiser vir para cá. Eu já disse. Em janeiro você tem que avisar com antecedência, viu? Para a gente preparar, Eu tô aí. nós temos que preparar o acarajé a combustão. O acarajé a combustão. O acarajé aqui não vai ser elétrico, não. Vai ser entupido de pimenta. Ô Augusto, Duda, eu acho que vocês vão se lembrar que tem um amigo nosso que ele fazia uma feijoada Lembro. maravilhosa aí no carnaval. Ele não faz mais. Eu fico Não reclamando faz pra ele mais, que ele tem que não. voltar. Peraí. Você se adiantou. Iremos fazer no final de fevereiro e você está dentro. Opa, Tá vendo? aí gostei. Tá vendo? Olha só, hein? Valeu a reclamação, hein? Tá vendo? Ricardo, muito obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado. Valeu, como sempre. Obrigado Obrigado você. e Sempre parabéns um prazer, aí tá? pela presidência aí, por tudo que você está fazendo na Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Conte com a gente sempre. Sempre. Boa festa para vocês, bom Natal, bom Ano Novo, para toda a sua audiência também. É um prazer sempre estar com vocês. A gente faz isso, além do trabalho, de muito coração estar com vocês. Tá bom. Obrigado. Para vocês também, viu? Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Hoje vocês acabaram de assistir uma entrevista com Ricardo Bastos, presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Até semana que vem com mais um Rádio Alto.